Eu vou continuar nesta noite aquilo que começamos hoje pela manhã. Nesta manhã, nós trabalhamos um pouco com essa pergunta se precisamos de reforma. E nós fizemos algumas lembranças sobre o que foi a reforma protestante que aconteceu lá no século XVI. Em 31 de outubro de 1517, um monge chamado Martinho Lutero, depois de muito ler, pensar e ensinar a palavra, depois de entender da palavra que ela bastava, que Cristo bastava, que a fé bastava, que a graça era tudo aquilo que precisamos por todos os tempos e vidas, por entender que a igreja tinha feito a tradição ficar maior do que a palavra de Deus, esse monge escreve teses com o desejo de debater com as autoridades eclesiásticas, a fim de que esse debate pudesse trazer luz e a luz talvez mudasse o conceito de tradição acima da palavra. Dessa forma, em 31 de outubro de 1517, celebramos nessa semana, quarta-feira, o dia da Reforma Protestante, 501 anos passados da Reforma, Lutero lá estava então na Alemanha fixando essas teses. O resultado disso é que não gostaram muito do que ele escreveu, o debate como ele gostaria que acontecesse não aconteceu, e ele acabou tendo uma vida de tremenda perseguição, fugindo, andando de lugar para lugar, procurando pessoas que pudessem socorrê-lo e preservar a sua vida, mas mesmo nesse cenário ele continuou escrevendo, traduziu a Bíblia para o alemão para que o povo pudesse ler, e foi uma das grandes vozes da chamada Reforma Protestante. Como resultado disso, hoje nós temos então igrejas que seguiram dessa primeira explosão que houve na história, como as igrejas históricas, batistas, luteranos, presbiterianos e outras igrejas que estão seguindo a sua vida, não de um protesto por ser contra, por ser do contra, mas um protesto que façam as pessoas olharem para a palavra, e a palavra acima de qualquer tradição. Se a tradição então vem da palavra, ótimo, mantemos. Se a tradição é antagônica à palavra, não podemos manter simplesmente porque ela é uma tradição. A palavra vem acima e a palavra deve permanecer sempre acima. E nós então também, por essa manhã, nós pensamos então nos alicerces da reforma, e eu perguntei na igreja de manhã e pergunto para você sobre as 5 solas, que obviamente agora você já tem todo memorizado, e isso não pode sair do teu coração em nenhum momento da sua vida, porque é um alicerce básico. O que significam as 5 solas? Significam os 5 alicerces, os 5 somentes, que na história, no desenvolvimento da Reforma Protestante, isso se estabeleceu como as bases imutáveis. E é essa que você tem que manter na sua cabeça, principalmente quando a gente fala e celebra a Reforma. Então, primeiro é somente a fé, somente a graça, somente a Cristo, somente as Escrituras e somente a Deus glória. Vocês, somente? Foi bem melhor que de manhã, ficaram lá tarde, né? Somente a fé, somente a Cristo. É isso aí, porque essa é uma base que assim, tem que saber, isso é a base da base da base. E aí, saindo disso, nós entramos um pouco naquilo que Paulo escreve, tentando responder essa pergunta, nós precisamos de reforma hoje. Eu trouxe um texto de Paulo escrevendo aos Efésios, que é literalmente o ato dessa reformação, dessa reconstrução, esse ato que nos transforma, nas palavras do apóstolo, para uma igreja. E aqui está o resumo do que trabalhamos essa manhã. Paulo escrevendo para a igreja de Éfeso, guarda esse detalhe, ele fala, olha, nós precisamos então sermos novos homens e novas mulheres, nós não podemos manter aquilo que éramos, então eu não vou poder manter o que eu acredito, porque simplesmente acredito, porque senão a minha tradição fica acima das Escrituras, e eu faço igualzinho aconteceu lá no século XVI. Paulo fala sobre a renovação da mente.
Uma mente que aprende, uma mente que desenvolve, uma mente que é renovada por aquilo que aprendo de Cristo. E isso vai fazendo em mim um processo de renovo, em que eu vou entendendo, aqui, agora esse quebra-cabeça eu já montei, então com essa figura eu posso seguir para outra base. Chego na outra base, monto um outro quebra-cabeça e vou de renovação a renovação, ou de um outro termo que usei essa manhã, de glória em glória. Paulo, escrevendo para a igreja, fala assim: galera, olha, o negócio é o seguinte, que bom que vocês são igreja, lavados pelo sangue de Jesus, todo mundo recebeu a Cristo, acreditando em Cristo, mas para de mentir. Paulo fala para aquela igreja em Éfeso, se Paulo estivesse vivo aqui, ele subisse nesse púlpito, teria falar a mesma coisa. Irmãos, parem de mentir. Porque a mentira é um vício, porque a mentira é algo que a gente pratica e de repente acha que está tudo normal. Começa, quebra primeiro um momento, um vínculo que se tinha de fidelidade, de confiança. Depois que quebrou o primeiro, meu amigo, acabou. Vai quebrar o segundo, vai quebrar o terceiro e vai virar um mentiroso profissional. Por isso que com mentira a gente não brinca, a gente não cede. A gente não deixa uma pequenininha e fala, não, mas a situação, ela pede uma mentira. Já ouviu essa desculpa? A situação pede uma mentira. É melhor mentir do que enfrentar. Nenhuma situação tem que pedir mentira alguma. Não há justificativa para nenhuma mentira. E quando eu rompo esse ato de confiança, esse gesto de confiança, eu estou entrando no mundo dos mentirosos. Então Paulo escreve para a igreja, dizendo, abandone a mentira. Se o apóstolo está dizendo abandone a mentira, é porque estavam mentindo pra caramba, ao ponto que ou chegou no ouvido dele, ou o Espírito de Deus falou para ele, toca nesse assunto, porque a mentira está acontecendo lá toda hora. Falamos também sobre a ira. O problema não é se irar, o problema é explodir. O problema não é se irar, o problema é não ter domínio próprio para controlar aquilo que a ira pode levar você a fazer, a realizar. Então, quando eu me irar, eu tenho que me controlar. E por último, se por um acaso eu explodir, que o sol não se ponha, mas que eu vá e fale com a pessoa, ou fale comigo mesmo, e fale com Deus, e busque a pacificação. Esse foi o tema que nós trabalhamos, e o texto está lá de 4:22 a 27. E agora nós vamos para a segunda parte, que é uma parte também fantástica, nessa continuidade de reformar. Paulo aqui cita então um outro item, que é um item também complicado, e quando eu enfatizei a igreja, é para você se lembrar que a igreja de Éfeso é a igreja batista em Perdizes, que era a igreja de Corinto, que era a igreja de Tessalônica, que é a igreja aqui da esquina. Por quê? Porque na igreja nós temos pessoas, e pessoas lidam com dramas humanos. Então mesmo Paulo, que fala de mentira, ele fala sobre essa relação entre maldade e bondade. E pasmem-se, de novo, para a igreja Paulo fala, o que furtava, não furte mais. O que era ladrão, o que estava roubando, aquele que estava aí sempre com um gesto, com uma forma de roubar, pare de roubar. Nós vivemos num mundo de tecnologia agora que nossos roubos agora são virtuais. Você pode dar um amém, irmão? Ou você nunca fez um download? Ou você nunca baixou nada? Você nunca usou uma versão do Windows falseta e deu glória a Deus porque ela chegou nas tuas mãos? É interessante você pensar no que o roubo hoje pode ser dentro da comunidade virtual. Eu estava aconselhando um dia um rapaz lá na Inglaterra, ele era belga e ele estava começando uma empresa e ele se converteu. E eu acompanhei esse processo, foi uma grande alegria para mim. Ele fazia um bolo maravilhoso, levava lá para a gente comer às vezes, e a gente ficava conversando e comendo aquele bolo fantástico. E ele chegou para mim e disse assim, pastor, eu quero te fazer uma pergunta, que eu estou numa crise danada no meu casamento. Eu falei, pô, o que aconteceu? Não, o problema não é o amor, não é nada disso não, pastor. O problema é que agora, com Cristo, a gente vive na verdade. Não, pastor, eu falei, sim, qual que é o problema? Tua esposa está acontecendo. Não, pastor, não é amor, eu amo minha esposa me ama. Qual que é o teu problema, irmão? Meu problema é o seguinte, pastor, eu estou abrindo uma empresa. Estou abrindo uma empresa e cheguei para minha esposa e falei para ela assim, olha, vamos começar. Então já tinha feito andado business plan, tudo aquilo, modelo europeu. E aí ele fala assim, então chegou a hora de investirmos então dinheiro na tecnologia. Vamos precisar ter um office, um escritório, uma rede de computadores. Isso aqui vai ser um trabalho multinacional, era um negócio grande.
E aí, pastor, eu cheguei para minha esposa, apresentei a planilha para ela e disse para ela, nós vamos comprar então agora o sistema operacional. E peguei, fui atrás do melhor preço, achei o melhor preço e apresentei. E ela falou assim, deixa de ser trouxa, baixa tudo esse negócio, arruma tudo isso aí, o que é isso? E eu fiquei desesperado, pastor, porque peraí, a gente não tem que andar na verdade, pastor? É aquele momento assim maravilhoso, quando você percebe que a salvação está acontecendo em um lugar, em alguém totalmente novo, que veio de um outro universo, e que ele, por ele mesmo, fez essa matemática. Bom, então eu não posso agir assim, porque eu vou fazer um negócio, e esse negócio tem que ter tudo de uma forma legalizada. E a esposa, que se dizia uma serva, sapatinho de fogo, pentecostal, aleluias e glórias, e mãos levantadas e tal, não, você é trouxa. Ele falou, pastor, o que eu faço? Falei, bom, você fala para sua esposa que na verdade, da luz do evangelho, ou a gente faz tudo direito ou não faz. Senão você vai estar se apropriando de algo que não é seu. Preciso dizer para vocês que a esposa parou de olhar para mim, falar comigo, ficou com um bico enorme, e conseguiu, com o passar do tempo, inclusive, afastá-lo de mim, porque eu era uma má influência. Porque eu era mais um dos trouxas que dizia, melhor fazer o que é certo. Melhor fazer o que é certo. Então, quando você fala assim de uma palavrinha, o que furtava não furte mais, você tem que trazer para o seu contexto, porque nessa hora você pensa em ladrão de banco, em quem estoura caixa eletrônico. Mas há muitos roubos que nós podemos fazer. Eu posso roubar o imposto não pago. Eu posso roubar uma dívida que eu não quero pagar. E dizer, não, está na mão de Deus, Deus já me perdoou. Essa é a pior desculpa, né? Deus já me perdoou, irmão, que se arrume lá. Que Deus dá graça, chega de acusação. Eu escuto isso, não, pastor, não é quem acusa é o diabo. Então estou devendo, mas chega dessa acusação, não vou pagar não, quem acusa é o inimigo. Pô, quem acusa é o inimigo, cara. Você está devendo dinheiro e quem acusa você põe culpa no diabo, culpa que ele não tem, o diabo deve falar, eu não fiz nada, foi você que pegou o dinheiro e não quer pagar, meu. Então, o que furtava não furte mais, tem que me fazer parar, olhar e pensar, Senhor, será que nesta minha vida moderna eu não sou um que rouba? Antes, trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Paulo é chocante, ele não fala só pare, ele fala não só pare, mas seja você também o provedor de algo bom para alguém que estiver ao seu redor. Não adianta então só eu pensar na minha boa conduta. A minha boa conduta, ela servirá para inspirar o próximo. Olha que lindo. O meu exemplo servirá para suprir a necessidade de alguém. E não simplesmente para dizer como eu sou reto, como eu sou justo, como eu faço direito. Não. Mas que eu inspire o meu próximo. Então eu removo a maldade, coloco a bondade. E coloco a bondade mesmo aonde ninguém está presenciando que estou agindo com bondade. E esse é um outro aspecto fantástico, quando só Deus deve saber dos meus atos de bondade. E o que Paulo está dizendo, então, transfira suas tendências para o erro, para a bondade. E que essa bondade vai se manifestar para quem tem necessidades, e assim todos crescerão. Paulo não é fácil, Paulo ele vai descendo em águas mais profundas. Ele fala também da linguagem que edifica, e de novo eu chamo a sua atenção, ele está escrevendo para a igreja, e ele diz, igreja de Éfeso, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Se você for fuçar nas interpretações dessa palavra torpe no original, você vai descobrir a palavra má, a palavra ruim, a palavra de pobre qualidade, a palavra indecente, a palavra que não acrescenta, ou a palavra que possa gerar escândalo. De novo, Éfeso, igreja, perdizes, de que não saia da nossa boca uma palavra que tenha todas essas ramificações que eu disse. Que na minha boca haja controle para eu falar somente aquilo que edifica. E aqui está um outro drama do dia a dia, não está? Ou todo mundo aqui só fala em salmos, hinos ou cânticos espirituais o dia inteiro. Quando briga, fala aleluia, glória a Deus. Não.
A língua é fogo, a língua é esse pequeno órgão que põe fogo, que incendeia, que destrói, não é? Destrói. Você já deve ter destruído muitas pessoas com a língua, assim como eu. Paulo deixa bem claro que eu tenho que então optar por uma linguagem que vai causar algo bom. Uma linguagem que vai também acrescentar a quem me escuta. Gente, se a gente aprende isso de verdade, você já pensou em quantos problemas nós evitaríamos? Quantas vezes você que tem filho, você que tem esposa, você que tem marido, você que tem um amigo chegado, falou algo, pôs a mão na cabeça e falou, por que eu fiz isso? Por que eu falei isso? Quantas vezes nós temos que olhar, colocar a mão na cabeça e pensar que aquela palavra saiu, não deveria ter saído, mas mais que isso, que nós devemos chegar até a pessoa e reconstruir a frase, falar, apaga essa parte. E quer um conselho? Quando você falar uma besteira, não fica dando desculpa porque falou ou não. A melhor ação nessa hora é, falei besteira, me perdoe. Não, mas é que eu falei porque não faz nada de bem, nada de bom isso. Assuma o problema. Nenhuma palavra torpe saia da boca, mas apenas a que for útil para edificar os outros. Olha que bonito. Conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Então, eu não roubo, eu transfiro a maldade e fico com a bondade, eu olho para os que têm necessidade e sou um canal de bênção para eles, eu controlo o meu vocabulário, a minha linguagem, eu penso naquilo que irão escutar e como eu posso ser útil para o próximo. Como eu posso acrescentar na vida de quem está ali como recipiente da minha voz. E aí eu te pergunto, trazendo para a modernidade, aonde que é que escutam a sua voz hoje? É falada mais ou é mais escrita? A nossa fala hoje é mais escutada, a grande maioria, a voz escrita do que a falada. A escrita que você fala, se você tiver 100 amigos na sua rede social, tem 100 escutando. Se você tiver 5.000, são 5.000. A linguagem escrita hoje é uma das representações do que temos no coração. E isso também traz um desespero, porque às vezes você ouve algumas pessoas escrevendo cada coisa que você fala, não acredito que essa pessoa escreveu isso. Eu não acredito. Nesses tempos de eleições estavam assim, eu não acredito. Então a minha palavra não é só nesse caso a que eu falo, mas a que sai de mim, ou numa mensagem, ou numa rede, ou em alguma coisa, ou num post que fiz. Falando ainda de linguagem, eu te pergunto, além da palavra escrita, tem alguma outra forma que você fala? E se você lembrar da palavrinha body language, você vai ficar talvez mais próximo da resposta. Você não fala pelo Instagram com palavras, mas você fala com a linguagem do seu corpo. Você fala com aquilo que os outros veem em você. E aqui também tem um leque de pessoas sem noção nenhuma. Zero de noção. Não percebe que não está falando, mas que está se expondo. Não percebe que não está falando, mas que está curtindo o que não deveria curtir. Não percebe que a fala no mundo da modernidade, ele vai de outras formas, de exposição. Quando você ouve constantemente esse retorno dessa história, né, de adolescentes mandando nude para o outro, você fala, que ponto que nós chegamos. Isso é linguagem. É a linguagem do meu corpo para uma outra pessoa. E a maioria achando todo mundo normal. Paulo olha para Éfeso e diz, gente, aqui nós estamos indo no nível das palavras. Que nenhuma palavra torpe saia da sua boca, mas apenas a que for útil para edificar. Aquilo que conceda graça aos que ouvem. Terceiro ponto, Paulo fala sobre a consciência da presença santa do Consolador.
E esse trecho é lindo porque ele é de uma sensibilidade que eu tenho que desenvolver diante daquilo que eu não vejo, escute isso, mas daquilo que eu sinto. Jesus disse para os seus discípulos: eu vou, mas o Espírito Santo virá. Eu vou, mas o Espírito Santo será o Consolador. Eu vou, mas o Espírito Santo será que o advogado, será aquele que os ensinará todas as coisas. Então, nós nos relacionamos com o Espírito Santo de Deus. Esse Espírito que habita em nós. Essa voz que fica no nosso interior falando. E aí eu adquiro uma relação com este Espírito. E à medida que eu cresço na minha sensibilidade de ouvi-lo, esse relacionamento cresce. Como cresce qualquer relacionamento, quando você ouve o ser humano que está do seu lado, e ele ou ela te escuta. Então nessa troca há uma amizade. Com o Espírito Santo é igual. Eu escuto, ele me escuta. Eu escuto, ele me escuta. E nós crescemos num relacionamento. E quando eu cresço num relacionamento, eu entendo aquilo que entristece o meu próximo. Certo? Você consegue entender o que entristece o outro sem conhecê-lo? Não, só se você já ouvir de alguém o que aconteceu na história particular da vida. Você não pode dizer porque estava com cara séria que estava mal, se estava com cara de alegria porque estava tudo bem. Não dá para simplesmente olhar. Agora, quando eu conheço, porque eu tenho essa intimidade, eu entendo o que o faz feliz, o que o faz triste, o que o faz perturbado, o que o faz com medo e assim por diante. Paulo escreve: não entristeçam o Espírito Santo de Deus. E eu só vou entender isso se eu me relacionar com o Espírito Santo de Deus. Se o Espírito Santo de Deus for não só a minha música, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Se o Santo Espírito é o meu ar, é o meu respirar diário, é aquele que anda comigo, eu terei discernimento do que entristece o Espírito ou não. Se o Santo Espírito for simplesmente a minha poesia dominical, eu não tenho nem ideia do que entristece o Espírito Santo. E o que entristece o Espírito Santo? Tudo aquilo que fazemos que é contra a vontade de Deus. Se ele é então a porção de Deus em nós, tudo aquilo que vai contra Deus é tudo aquilo que entristece o Espírito Santo. Paulo diz: esse Espírito Santo, o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Você lembra daquele verso que diz que ninguém fala que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo de Deus? Você já pensou que o Espírito Santo de Deus é esse vento que habita em nós e que nos faz literalmente entender que temos uma vocação de sermos santos e separados? Você já entendeu que o poder do Espírito Santo é o que realizou milagres na igreja primitiva e é o que continua realizando milagres nos dias de hoje? Então essa consciência da presença dele só pode ser vivido por mim e por você se eu cresço na amizade com o Espírito. Porque senão ele é só um adereço dominical na minha vida, na minha rotina. Próximo ponto é: não se envenene. Livrem-se, Éfeso, livrem-se, perdizes, de toda amargura. A amargura, ela é um veneno. A amargura é um negócio que você fica ali dentro de você, aquilo parece que vai fermentando, vai crescendo, e esse negócio parece que vai contaminando. E o amargurado, ele está cada vez mais literalmente amargo. O amargurado vai transferindo toda a sua dor, toda a sua doença, todas as suas frustrações para os outros. Da amargura vira indignação, porque você não tem a amargura que eu tenho, então eu fico com raiva de você, porque você deveria ter também. Você deveria estar amargurado também. E aí vai um ponto puxando o outro. Vai vir para a ira, da ira gritaria, calúnia. Porque se eu não tiver o que falar mal de você, porque eu não vejo uma amargura ou uma ira em você, eu vou tentar descobrir. Se eu não descobrir, eu vou inventar. Porque o amargurado, ele quer trazer mais gente para o pacote dele. Ele não quer admitir que dá para viver longe disso. Longe desse sistema em que tudo é reclamação. É gostoso ficar do lado de alguém que só reclama da vida? Me responda isso.
É gostoso ver alguém, tudo é reclamação, reclama, não sei o que. Se está sol, está ruim. Se está chuva, está ruim. Se está nublado, está ruim. É impressionante. Se tem comida, está ruim. Se não tem, está ruim. Se tem dinheiro, está ruim. Se não tem, tudo é ruim. É algo dentro que cega, que não faz a pessoa ver um caminho que possa transcender além. Pessoas amarguradas são pessoas que não andam na sua carreira. Pessoas amarguradas são pessoas que não vão para um passo além da sua vida. Pelo contrário, ela vai cada vez um passo para trás, um passo para trás. Pessoas amarguradas não enxergam. Pessoas amarguradas não têm visão de vida, não conseguem ver o horizonte. Pessoas amarguradas vão culpar o sistema e não vão assumir as suas culpas. Pessoas amarguradas sempre projetam os problemas nos outros, porque eu sou vítima. Por isso que sou amargurado. Paulo olha e não quer nem saber, ele fala: livrem-se disso. Joguem esse material para fora de vocês. Essa indignação e todo o resto que gera. Olhe para você, assuma quem você é e deixe que a beleza de Cristo transforme a amargura, mude, jogue para o lixo a amargura e coloque em você razão para viver. Razão para viver e para viver em Cristo. Prefira o amor em ação. Prefiro o amor que anda conforme eu ando. E eu ando me relacionando com pessoas. E na minha caminhada com pessoas eu posso praticar a bondade. Eu posso praticar a minha compaixão. Eu posso ser perdoador. Eu posso olhar e lembre-se que para eu e você sermos perdoadores, alguém tem que aprontar com a gente para a gente poder perdoar. E é chato, né? Mas a caminhada é essa. Quando eu então estou no processo de gente afiando gente, eu tenho como desenvolver essas características que me fazem exercitar o amor e o amor em ação na minha vida. Sem essa caminhada e essa frição, eu não desenvolvo o meu amor ao próximo. Por isso que isolamento é a antítese do cristianismo. No isolamento você não vive o segundo grande mandamento. No isolamento, eu me protejo do mal que alguém pode me fazer. Enquanto Cristo vai e fala: vai lá e deixa o mal acontecer. E vença o mal com... E vença o mal com o bem. Assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Assim como Deus fez a diferença na sua e na minha vida. Eu repito a pergunta que fiz essa manhã: nós precisamos de reforma. Nós precisamos de transformação, nós precisamos de renovo, e a minha resposta é um sonoro sim. E nós somos reformados durante a caminhada. Nós somos transformados quando nós assumimos as nossas deficiências diante do exemplo de Cristo. Não do padrão humano, mas do exemplo do Senhor Jesus. Eu sou reformado quando eu enfrento os erros e olho para os erros e falo: eu tenho uma decisão de aprender com o erro, vencer o erro e aprender mais para errar menos. E quando isso acontece, a reforma nunca para, nunca para, nunca para, nunca para. E por ela não parar, eu vou me tornando a cada dia mais parecido com Jesus. E essa jornada vai até o fim. Ela não tem limites, ela não tem graduação na terra. Mas ela é o propósito de Deus para nós. Para que nessa minha vontade de ser como Cristo, eu possa olhar para mim e dizer: Senhor, eu estou longe. Mas me ajude. Me dê adrenalina, me dê motivação, porque eu quero ser como Cristo. Eu quero vencer, Senhor. Eu quero não só ter as marcas dele, eu quero ser como ele é. Qual reforma que precisa ser feita na sua vida? É o roubo? É a mentira? É a preferência pela maldade? É a falta de amizade com o Espírito? É a falta de consciência do sagrado? É o veneno da amargura? O que é que precisa hoje ser colocado nos pés de Deus e falar: Senhor, me ajude? É o meu convite para você falar para o Senhor:
e jogar nos pés da cruz nesta noite. Vamos ficar em pé e vamos orar. Senhor Jesus, obrigado porque ao lermos as palavras de Paulo, imaginar a igreja lá em Éfeso, nós não nos sentimos sozinhos, Senhor. Nós sabemos que onde tem gente tem problema, mas aonde tem Deus a solução, e é a solução que buscamos nessa noite. Solução de te pedir: transforma-nos, reforma-nos, renova-nos, faz-nos de novo, Senhor, a cada novo amanhecer. Remova tudo aquilo que é contrário ao teu Espírito. Remova todas as práticas que possam parecer ingênuas ou comuns. Não, Senhor, se não for da tua aprovação, remova das nossas vidas. Remova toda a amargura, indignação, ira, gritaria, vitimização. Remova isso do teu povo, Senhor. E dá-nos condições de olhar para frente pelo poder do Senhor. Dê-nos condições de esmagarmos o orgulho que nos sequestra. E dá-nos condições de dizer: porque o Senhor Jesus vive, eu vivo e eu viverei com Ele. Porque o Senhor Jesus vive, eu tenho condições de encarar os meus defeitos e eu tenho condições de marchar rumo ao alvo. Que a amargura não seja, Senhor, medida de retroceder para ninguém, Senhor, para ninguém. Por isso que nesta noite de ceia, ajuda-nos a colocar e despejar no teu altar e não mais pegar, Senhor, nada daquilo que o Senhor não tem para o teu povo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E que haja em nós, nesse relacionamento com o Espírito, um crescimento da nossa sensibilidade, para que possamos viver de maneira agradável e que edifique aqueles que estão ao nosso redor. Ouve a nossa oração e reforma-nos mais e mais, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Antes de você se assentar, dê um abraço nos seus irmãos e diga para ele: cresça na tua sensibilidade com o Espírito. Cresça, cresçamos. Aleluia. Os que vão nos ajudar com a ceia podem vir aqui à frente rapidamente. E você depois pode se assentar. Aleluia.